O IFR é um importante indicador oscilador criado por Willis Wilder. O que ele monitora? Correto. Monitora a velocidade e a mudança dos movimentos dos preços, visando sinalizar momentos em que o preço de um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. É um dos indicadores mais usados pelos analistas técnicos. Como é o cálculo deste indicador? Para facilitar o entendimento, vamos dividir a fórmula do IFR em dois cálculos. Primeiramente, vamos calcular a força relativa, dividindo a média de ganhos dos fechamentos em alta pela média de perdas dos fechamentos em baixa. E como encontramos as médias de ganhos e perdas? Para isto é necessário definir a quantidade de períodos a ser usada no cálculo. O padrão usado e recomendado pelo criador do indicador é 14 períodos. Neste vídeo, cada período representará um dia. Agora vamos encontrar a média de ganhos. No período de 14 dias, pega-se todos os dias que fecharam em alta e faz o seguinte cálculo para cada dia: fechamento atual menos o fechamento anterior. Soma-se os resultados e divide pela quantidade de dias em alta durante o período definido. Para encontrar a média de perdas é o inverso. No período de 14 dias, pega-se todos os dias que fecharam em baixa e faz o seguinte cálculo para cada dia: fechamento anterior menos o fechamento atual. Soma-se os resultados e divide pela quantidade de dias em baixa durante o período definido. Pronto, agora ficou bem simples saber o valor do IFR. Basta aplicar os valores encontrados para as médias de ganhos e perdas na fórmula apresentada, visando encontrar primeiramente a força relativa e, na sequência, o índice. Quais são as principais características do IFR? Primeiro, sua escala de oscilação é fixa, vai de 0 a 100. Segundo, possui regiões de sobrecompra e sobrevenda. A região sobrecomprada geralmente está acima de 70 e a sobrevendida abaixo de 30. Estes valores podem variar de acordo com a tendência vigente, aumentando em uma tendência de alta e diminuindo em uma tendência de baixa. Observe o gráfico diário da GGBR4 exibindo um histórico de cotações de aproximadamente 2 anos. Na parte inferior do gráfico temos o IFR destacando as linhas horizontais de sobrecompra e sobrevenda. Recomendo assistir ao vídeo de aprendizado relacionado ao significado de sobrecomprado e sobrevendido, visando obter um melhor entendimento sobre este importante assunto. Quais são os principais sinais gráficos emitidos pelo indicador? Primeiro, invasão das regiões de sobrecompra e sobrevenda. Quando o IFR está acima dos 70 pontos, aumenta-se a chance do preço reverter o movimento de alta para baixa, conforme destacado pelas setas vermelhas. E quando o IFR está abaixo dos 30 pontos, aumenta-se a chance do preço reverter o movimento de baixa para alta, conforme destacado pelas setas na cor azul, momento interessante para as operações de compra. Repare no gráfico que o IFR ultimamente não está mais conseguindo superar os 70 pontos. Isto ocorre porque o preço está em tendência de baixa, apresentando fundos cada vez mais baixos. Neste caso, a região sobrecomprada passou a ser acima de 60 pontos, por ser um valor que o IFR bate e não consegue ficar muito tempo acima. Segundo, divergências de alta e baixa entre o indicador e o preço. Estes são os sinais mais significativos do IFR, que aumentam as chances de reversão do movimento do preço. Recomendo assistir ao vídeo de aprendizado sobre divergências. Vamos a um exemplo prático de divergência de alta usando o gráfico diário da GGBR4. Observe primeiramente que havia uma tendência de baixa formada pelos topos e fundos descendentes. O IFR estava coerente com o movimento do preço até o ponto A destacado no gráfico. A partir deste momento começa a ocorrer uma divergência de alta. Por quê? Porque o preço volta a cair e consegue superar a mínima do fundo anterior. No entanto, veja que o IFR para de cair antes da mínima do fundo destacado pelo ponto A. Para ficar mais claro, repare as linhas diagonais ligando os fundos do preço e do IFR. No preço, a linha diagonal é descendente, já no indicador, a linha é ascendente. Isto é um sinal de fraqueza da tendência de baixa vigente do ativo. Resultado, a GGBR4 iniciou em seguida uma tendência de alta.
Analistas de mercado costumam realizar operações de compra quando há uma divergência de alta no IFR. Por outro lado, geralmente realizam operações de venda quando há uma divergência de baixa.